da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Embora houvesse um rei habilidoso, embora houvesse um exército poderoso, mas para que o reino expandisse, para que o reino estivesse todo unido e submetido ao rei Davi, precisou haver 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Queridos, nós estamos vivendo num período, num tempo decisivo na história. Tantas e tão maciças são as mudanças em nossos dias, mudanças céleres. O mundo em que a igreja vive é diferente do mundo de uma geração atrás. As mudanças que vivemos nesses últimos 25, 30 anos são mais do que mudanças ocorridas em um século inteiro. Mas e a igreja? Essa é a nossa questão agora. Seria interessante a igreja ficar marginalizada. Quando eu digo marginalizada, é estar à margem, ficar de lado, à parte. Seria interessante. De certa forma, nós tínhamos uma cultura influenciada pelos valores do cristianismo. O senso moral era formado pelos pressupostos morais cristãos. A igreja mantinha um lugar digno, um lugar honroso, influente. Hoje nós temos um cenário um pouquinho diferente. Hoje nós, evangélicos, falo agora do Brasil, estamos ocupando cargos políticos. A igreja está nas universidades, nós estamos em todos os segmentos da sociedade, mas temos que admitir que a nossa influência não é positiva. Vocês estão acompanhando, devem acompanhar aí as notícias do nosso querido Brasil. Quem era, por exemplo, presidente da Câmara Federal alguns meses atrás, hoje está preso. E ele é, fala baixinho, evangélico. Então veja a nossa situação, queridos, porque a influência proposta por Jesus Cristo não é uma revolução política ou de natureza simplesmente religiosa. Não. A revolução proposta por Jesus não é a de uma igreja com uma baixa autoestima coletiva, que cria uma subcultura, não é? Cheia de pessoas de determinada classe social, rica, não é? Os empresários, artistas, com determinados chavões, porque hoje você tem um mundo chamado mundo gospel, não é? E as pessoas colocam uma etiqueta de evangélico. E o que é ser evangélico? Hoje no Brasil, ser evangélico, se o sujeito sabe algumas palavras, não é, do crentez, não é, alguns chavões, algumas, não é, frases de efeito, põe um adesivo no carro, Deus é fiel, ou põe um peixinho, né, símbolo aí
do cristianismo colam lá no carro, canta algumas músicas que são tidas como músicas evangélicas, o sujeito diz: eu sou evangélico. Sou evangélico. Por quê? Porque ele aderiu a uma subcultura, ou seja, a um conjunto de coisinhas, de regrinhas e de um padrãozinho desse determinado segmento, e ele se diz evangélico. Então, essa é a cultura gospel, não é? Que aparece na televisão, que está aí na mídia. Mas não é isso que Jesus propôs, gente. Jesus não propôs uma subcultura. Jesus propôs uma contracultura, é diferente. Porque a subcultura é isso, é você criar uma culturazinha com essas regrinhas, ou com essas manias, ou com essas características, né? Um tipo de música, um tipo de roupa, um tipo de linguagem, não é? E aí a gente, eu sou evangélico, eu sou gospel. Não. Jesus propôs uma outra coisa, que é uma contracultura, que é de você estar entrando na cultura e você influenciando, e você levedando a massa. Por isso ele diz: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Essa é a proposta de Jesus, nós sermos o sal da terra. E o sal, você sabe, quer dizer, você não vê o sal na comida, mas ele está ali, ele está presente, ele está penetrado, ele está ali para cumprir o seu papel de realçar o sabor e de conservar o alimento. Essa é a proposta de Jesus. Não necessariamente, por isso eu não fico preocupado quando a gente fala em crescimento de igreja. Não, porque nós deveríamos estar na mídia, porque nós deveríamos estar bombando aqui, ali. Não temos que bombar em nada. Nós temos que ser luz e sal. Você tem que estar penetrado, você tem que estar na sua cultura, no seu contexto, no seu meio, e ali você está fazendo a diferença. Você não está somente proclamando o Evangelho, você está demonstrando o Evangelho na sua maneira de proceder, na sua maneira de ser. Esses dias eu fiquei muito feliz. Eu fui pregar numa igreja próxima lá da minha cidade, em Presidente Venceslau, a 50 quilômetros de Presidente Prudente, onde moro. E eu fui pregar ali em nossa igreja, e tinha uma pessoa na igreja que queria conhecer a Cristo, queria conhecer a nossa igreja, queria ouvir a palavra. Por quê? Porque ela trabalhou com uma pessoa que demonstrou Cristo para ela, e ela disse assim: eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. Que igreja é a dele? Porque eu quero conhecer esse Deus que ele serve. E eu fiquei muito feliz. Eu disse: isso é o Evangelho. E essa pessoa nem é uma pessoa falante, é uma pessoa quieta, ele é muito discreto, uma pessoa até tímida, mas é uma pessoa que demonstra o Evangelho pela sua vida. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã, porque a proposta de Jesus não é que nós sejamos uma comunidade cheia de pessoas de determinada classe social, com adesivos no carro, necessariamente, com uma cultura de temos essas características assim, assado, aparecendo numa rede social, ou na mídia, na televisão, onde quer que seja. A proposta de Jesus é que nós façamos uma revolução de amor, que a gente vá assim como que comendo pelas bordas, gente influente como sal, que não é visto, mas é sentido os seus efeitos, porque vai dando sabor. É fermento que não é visto, mas vai levedando a massa. É a igreja no poder do Espírito Santo, transformando realidades. Queridos, se não estivermos comprometidos com os valores da palavra de Deus, nós não conseguiremos de fato essa transformação da realidade. Porque eu não sei se vocês já entenderam o que Deus está fazendo. Irmãos, Deus está formando uma família. Deus está formando uma nova raça humana.
E essa nova raça humana chama-se Igreja de Jesus Cristo. Essa raça que nasceu em Adão caiu. Essa raça que nasceu em Adão pecou. Mas veio o segundo Adão, Jesus Cristo. E nós nascemos nele, em Jesus Cristo. Deus está formando um novo povo, uma nova raça, Igreja de Jesus Cristo. E Ele então agora diz: vocês vão, demonstrem, façam discípulos, penetrem a sociedade, vão em todos os segmentos da sociedade, e vocês vão demonstrar, vocês vão sinalizar o meu reino, vocês vão mostrar o que é o meu reino, vocês vão dar uma demonstração, vão deixar claro, visível, como esse mundo deve ser como a igreja de Jesus Cristo. O mundo olhando para nós. A gente, quando está voando, né? À noite a gente vê, olha pela janelinha assim, você vê sobrevoando a cidade, você vê assim umas luzes, né? Aí a gente diz: olha aqui a cidade, né? Você está olhando aquele clarão, né? Um clarão assim, né? Que é esse conjunto de luzes. Você olha e vê aquele clarão assim, e você diz: ali é uma cidade tal. É isso que Jesus intencionou, gente, quando Ele instituiu a igreja. No meio das trevas, da escuridão do mundo, nós, a igreja, somos esse clarão de Deus. E as pessoas olham e dizem assim: aqui está o reino de Deus. Aleluia. Eles são a luz do mundo. Olha aqui, o reino de Deus. É isso que Jesus propôs. Se não estivermos comprometidos com a palavra de Deus, nós não vamos transformar a sociedade. Nós não vamos, por isso não basta. As pessoas, nós temos que estar no meio da política, nós temos que estar lá, mas vejam o que acontece, por exemplo, em nosso país. Nós temos uma bancada evangélica enorme, mas essa bancada está fazendo o quê? Está demonstrando o quê? Não é isso que precisamos. Nós precisamos de pessoas comprometidas com os valores do reino de Deus, e aí sim, presente em todos os lugares, vai penetrando e transformando. Essa é a proposta do reino de Deus. Queridos, a base do nosso ministério é o caráter. Guarde isso no seu coração. A base do nosso ministério é o caráter. O fundamento do nosso ministério é o caráter. Se o seu desempenho define o seu potencial, pois saiba que o seu caráter define o seu legado. Define o que você vai deixar, o que vai ficar. Porque nós não podemos ser líderes, mas comprometidos em nosso caráter. Líderes gananciosos, líderes mentirosos, líderes avarentos. Nós não devemos nos embriagar, não é só com vinho não, como o pastor disse aqui, não é? Alertando: ó irmãos, cuidado, né? É isso mesmo. Mas não é só o vinho. A gente pode se embriagar com muita coisa. Tem tantas coisas mais poderosas do que o vinho para nos embriagar. E há muitas pessoas embriagadas com tanta coisa na vida, inclusive com poder. E o poder, irmãos, na esfera religiosa, o Martin Luther King, ele disse uma coisa interessante. Ele disse que na esfera dos impérios humanos, ninguém concede poder, poder é conquistado. Na esfera dos impérios humanos, ninguém concede poder, poder é conquistado. É essa a filosofia do império humano, que tem essa característica de apego ao poder. E quando você conquista esse poder, você se agarra nele para você não perder esse poder, e o sujeito mente, o sujeito usurpa, o sujeito usa, o sujeito faz de tudo, manipula para se manter no poder de qualquer jeito. Mas isso é o império humano. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, você não conquista poder, você recebe poder. Porque se Deus não te der, você não tem. Porque não basta poder, nós precisamos de autoridade. Há muita gente que tem poder de mando, mas não tem autoridade.
Jesus quer nos dar autoridade. Autoridade, autoridade. Não será assim entre vocês, pois se você quer ser o maior no reino de Deus, pois o maior é aquele que serve. É aquele que serve. Nós somos servos. Todos nós aqui somos chamados para isso, para lavar os pés uns dos outros. Para lavar os pés uns dos outros. Quem preparou aquela mesa para nós ali, com aquelas coisas gostosas ali, está lavando os nossos pés. Eu estou aqui lavando os pés de vocês. E assim todos nós vamos lavando os pés uns dos outros. O irmão está nos conduzindo aqui de carro para cima e para baixo, está lavando os nossos pés. É assim, lavando os pés uns dos outros, ajudando uns aos outros. É para isso que Deus nos chamou, para o serviço. Nós estamos servindo uns aos outros. Queridos, a revolução de Jesus é essa, é a revolução da bacia e da toalha. É da bacia e da toalha. É gente ajoelhada, servindo, lavando os pés. A irmã, quando está cuidando das crianças lá no culto infantil, está lavando os pés, está com a bacia e a toalha. O irmão, quando está pregando aqui, está com a bacia e a toalha. Você, quando pega o carro e diz, irmão, vamos, eu te dou uma carona, eu te levo. Você está pegando a bacia e a toalha. Você está servindo. Você, quando está limpando lá a igreja, está varrendo, você está com a bacia e a toalha. Você está servindo. Quando você chega antes para arrumar o espaço, acender luzes, arrumar as cadeiras, você está servindo. Você está com a bacia e a toalha. Quando você está servindo como diácono, como diaconisa, como presbítero, como pastor, como líder de algum grupo, de um grupo pequeno, quando você está discipulando alguém, quando você está dando uma aula na escola bíblica, quando você está arrumando as coisas, organizando um evento, você está com a bacia e a toalha, você está servindo. Isso é reino de Deus, isso é reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, existe esperança. Eu pintei aqui um quadro muito desesperador, não é? Da situação do mundo secularizado, desse mundo individualizado, desse mundo que está aí tomado, não é, pela tecnologia, pela informação, e esse mundo louco, dinâmico que nós estamos vivendo, esse mundo hedonista, e essas características todas que foram citadas aqui, mas existe esperança, gente. Existe esperança, vocês estão aqui. Aleluia. Tem uma igreja, tem um povo aqui, vocês são líderes para essa geração. Não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que vocês estão aqui. Nós não nos amedrontamos, nós não nos escondemos. Há possibilidade de redenção, gente. Há sim. O nosso discurso não é derrotista, não é pessimista, porque a última palavra é do Evangelho de Jesus Cristo. É do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho significa boas notícias. Eu trago boas notícias para vocês. A igreja precisa ser penetrante. A igreja tem que penetrar a cultura, a igreja tem que aprender a sua linguagem, a linguagem da cultura em que está inserida, entender esse jeito de ser, descobrir os padrões de pensamento da sociedade, conhecer o coração das pessoas e dar um testemunho aceitável. A igreja não pode ficar marginalizada, porque há igrejas que ficam assim, à parte e funcionando, não é? Como se não estivesse ali, ou como se estivesse tudo bem. Deixa o mundo pegar fogo, deixa o mundo pegar fogo, e a gente está aqui, isolado, estamos fechados, a gente está alienado, está distante, como se aquilo não tivesse nada a ver com a gente, alienados do seu tempo, pessoas que estão falando para si mesmas. Há muitas igrejas que estão falando para elas mesmas, estão fechadas, enclausuradas, exercendo uma influência cada vez menor, porque não se envolve, não penetra a sua cultura, não entendem o tempo em que estão vivendo, não entendem o contexto em que estão, achando que não podem fazer nada a respeito, se sentem impotentes. Impotentes, não há o que fazer, vamos esperar a volta de Cristo, é o fim do mundo mesmo, pastor. O mundo está acabando mesmo, eita mundo velho, mundo difícil, bem que tem o apocalipse mesmo, né? É tudo muito difícil, e vamos ficar esperando a volta de Cristo. Não, embora nós somos o povo que está dizendo, nós cremos, nós temos a bendita esperança, nós estamos dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas enquanto isso nós estamos proclamando o Evangelho, nós estamos expandindo o reino de Deus. Alguns ficam apenas criticando o mundo, criticando o fracasso moral e espiritual, falando da crise em que estamos vivendo.
vociferando, mas sem propor nada de concreto. Nós não vamos vencer essa batalha, gente, com armas humanas. Nada pode substituir o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que conhecer o nosso tempo e temos que saber o que fazer. Alguns assumem uma postura assim defensiva, não é? Como que levantando muralhas, levantando muros altos, vamos blindar a igreja contra o mal desse tempo, e vamos ficar tão bem protegidos e guardados, que nós esquecemos do futuro. Estamos nos protegendo do presente e do passado, e nos esquecemos do futuro. Um cristianismo que não fala ao mundo, que não dá respostas ao mundo, um cristianismo que fica em torno de si mesmo, os crentes voltados todos para si mesmos, mas não fala ao coração dos incrédulos, dos não crentes. Queridos, o Evangelho de Jesus propõe engajamento. O Evangelho de Jesus propõe engajamento no mundo, ganhar o mundo, não ficarmos voltados para nós mesmos, porque isso é tão perigoso quanto a outra coisa, que é você ou se isola do mundo, ou você se torna igual ao mundo. As duas coisas são perigosas. Jesus disse: vou mandá-los como ovelhas para o meio de lobos. Olha o desafio, mandar ovelha para o meio de lobo. Mas você tem o cuidado de não virar lobo. Você vai como ovelha para o meio do lobo, mas você não vire lobo, por favor. Continue ovelha. A igreja deve se engajar, se tornar sal, luz, penetrar na sociedade a fim de transformá-la. Querido, sabe o que Deus está propondo para nós aqui? Se você não entendeu ainda, eu vou dizer com todas as letras: o que Deus quer de nós é que nós vivamos o Evangelho. Sabe qual é a proposta de Jesus para nós? Não é de método. Ô pastor, se eu trouxe algum método aqui para a gente... Não trouxe método. Sabe qual é o método? É o Evangelho encarnado. Vamos encarnar o Evangelho, gente. Vamos encarnar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que o mundo está precisando? O mundo está precisando ver. É uma liderança coerente, o Evangelho demonstrado. As pessoas estão precisando ver mais do que ouvir. Tem muita gente falando, mas as pessoas não estão vendo. Nós precisamos lutar para fazer de Cristo o rei, assim como as tribos se uniram para fazer de Davi o rei. Hoje a igreja de Jesus precisa se unir para fazer de Jesus Cristo o rei sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Nós vamos expandir o reino de Deus por todos os lugares. Nós vamos fazer de Cristo rei, como os guerreiros de Issacar. O que Jesus está propondo aqui é que nós sejamos guerreiros de Issacar. Nós precisamos ser uma igreja relevante na terra. Nós temos muita coisa para fazer, nós temos muita coisa para dizer para essa sociedade. Nós vamos precisar de discernimento, de bom senso, os valores da palavra de Deus. Nós vamos precisar de consistência, de leveza, de agilidade, de praticidade, de simplicidade. É isso que nós precisamos. Então, para um mundo que está globalizado, para um mundo que é uma cadeia, agora é uma aldeia global, para o mundo que é globalizado, nós temos um evangelho globalizado. Nós temos um evangelho que é internacional, porque o evangelho serve para todo mundo. O evangelho é para o mundo inteiro, para todas as raças, tribos, línguas, povos. O evangelho se aplica a todas as gentes. Então nós temos o evangelho. Para um mundo que é materialista, como eu disse, nós somos um povo que tem uma mensagem a ser demonstrada. Nós vivemos uma realidade sobrenatural. Nós vivemos na presença de Deus. Nós somos transformados por Deus. O reino de Deus está em nós. O amor pode ser visto em nossos relacionamentos. É possível. A igreja não apenas falar, mas demonstrar em vida um Deus que é transcendente, mas é também imanente.
Um Deus presente, como cantamos aqui. Presente aqui. Um Deus que está aqui com a gente. Um Deus que é visto na igreja. Aleluia. Um Deus que é visto na igreja. Onde está Deus? Está aqui, está em nós. Está em nós. Nós estamos demonstrando a presença de Deus. Para um mundo tecnológico como o nosso, nós temos que demonstrar, irmãos, que existe um Deus pessoal. Um Deus pessoal, que sabe o nome da gente, que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Um Deus que sabe o seu nome, um Deus que sabe o seu endereço. É um Pai amoroso, bom, que te conhece, sabe a sua dor, sabe os seus problemas. Você pode experimentar o calor do coração de Deus. Para esse mundo frio, para esse mundo carente, esse mundo tecnológico, coisificado, nós temos um Deus pessoal, um Deus que, embora transcendente, um Deus grande, um Deus indefinível, sublime, maravilhoso, um Deus que se inclina para ver o que acontece entre nós, um Deus que atende orações, um Deus que nos assiste, um Deus que tudo vê, um Deus que participa do drama humano. Esse é o nosso Deus. Não é aquele Deus distante, impessoal, o Deus que é uma energia cósmica, não. O nosso Deus fala com a gente. Você sente a batida do coração de Deus. Deus fala com você, você fala com Ele. É um Deus pessoal. Nós apresentamos um Deus pessoal. Para esse mundo, irmãos, individualista e solitário, nós temos uma resposta. A resposta está aqui, ó. Nós somos o corpo de Cristo. É possível viver em comunidade. Nós somos pessoas distintas, cada um com a sua história, cada um com a sua família, cada um vem de uma origem, cada um tem o seu jeitão, sua personalidade, sua idiosincrasia, cada um de uma cor, cada um de uma tribo, cada um de uma família. Aí Deus pega e junta tudo assim, fala: vocês agora são a minha família, vocês agora são o corpo de Cristo, e nós vamos demonstrar para esse mundo solitário que é possível você viver em família, você ser amado, você amar. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Sabe o que nós estamos demonstrando? Porque as pessoas estão assim assustadas, né? Porque hoje a igreja, não sei como é que está aqui, mas no Brasil o pessoal anda meio assustado, porque as pessoas são só usadas. Só usadas. Você vai falar, as pessoas já dizem assim: está querendo meu dinheiro, né? A gente fala que é pastor, o pessoal já vai metendo a mão no bolso assim, já vai dizendo assim, ó: está querendo tirar dinheiro de mim, é isso? O pessoal começa já a esconder carteira. Porque infelizmente essa é a ideia que a igreja tem passado, de que o que a igreja e os pastores estão querendo é dinheiro do povo. Sabe qual é a proposta de Jesus? É que a gente vá às pessoas e diga para elas: nós não queremos o seu dinheiro, nós queremos você. Jesus quer você. Jesus quer você. Jesus te ama, te quer bem. Filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia. Dá-me o teu coração. É isso que Jesus está querendo, a sua vida. Jesus se interessa por você, como ser humano, como pessoa, como criação áurea de Deus, ser humano. Corpo de Cristo. Nós partilhamos uma vida comum. Nós temos as nossas diferenças, nós temos as nossas brigas, mas que família que não briga? Que família que não briga? Nós somos uma família, e onde existem diferenças, pessoas diferentes, e Deus respeita as diferenças, na sua multiforme graça e sabedoria, Deus criou seres humanos diferentes. Nós somos únicos. Eu acho isso interessante, quando a gente fala assim: nós somos únicos, você é único, não tem ninguém igual a você, e a gente diz: glória a Deus, sou especial. Só que se você é diferente, e você é você e eu sou eu, nós vamos ter que aprender a conviver. Nós vamos nos respeitar. E essa é a beleza do reino de Deus. Porque nós podemos sim, embora diferentes, nós não precisamos ser divergentes. Nós nos completamos. Cada um com o seu dom, cada um com a sua habilidade. Nós nos completamos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos família. Nós nos perdoamos. Nós nos amamos. E nos modelamos.
e vamos nos encorajando, nos estimulando, exortando uns aos outros a seguir em frente. A igreja precisa valorizar mais os relacionamentos. A igreja, irmão, é relacionamento. Cristianismo, irmão e irmã, é relacionamento com Deus e com o outro, com o próximo. Nós somos o povo do relacionamento. O verbo se fez carne. A igreja é congregacional, a vida é congregacional. A tecnologia é maravilhosa e deve ser usada assim. Não estamos aqui dizendo que não, nós vamos ser um povo aí que não vamos usar. Não, pelo contrário, nós vamos usar a tecnologia a serviço do reino. Ela está subordinada aos interesses do reino. Para o mundo secularizado, o mundo anseia por uma realidade espiritual, sobrenatural. É interessante isso. Para esse mundo secularizado, mas ao mesmo tempo esse mundo é místico. As pessoas podem ver que o misticismo cresce. Por quê? Porque as pessoas têm sede do sobrenatural. E nós vamos demonstrar que Deus é a realidade última e pode ser conhecido. Nós falamos com Ele, Ele fala com a gente, e nós estamos na presença dEle todos os dias. O amor de Deus enche os nossos corações. Nós nos relacionamos com Deus, o reino de Deus está aqui. Queridos, para um mundo materialista, consumista, nós vamos dizer que a realidade final é espiritual. Nós transcendemos. As pessoas são impelidas por uma paixão por Deus, por amor ao próximo, não simplesmente por aquisições materiais. O valor humano não está nas riquezas que possuem. Não. Jesus disse isso, o valor da vida não está na quantidade de bens que nós possuímos. Não é isso. A questão não é de eu preciso ter dinheiro para me sentir importante, eu preciso ter bens materiais, eu preciso ter títulos para que eu me sinta importante. Irmãos, o nosso senso de importância, de identidade, está no fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E se não bastasse, porque perdemos esta imagem, nós tivemos essa imagem maculada, nós também fomos redimidos por Jesus. Esse é o nosso valor, essa é a nossa identidade. O seu senso de importância está nisso. Sabe por que você é importante? Porque Deus te criou a imagem e semelhança dele, e porque Ele te redimiu, Ele te comprou, Ele derramou sangue para que você fosse trazido de volta para Ele. É nisso que está o seu valor. Não importa a sua cor, não importa se você tem ou não tem dinheiro, não importa se você tem ou não tem título. Não é essa a questão para dizer de valor, de importância de ser humano. Se você é ser humano, você vale muito. Você é criação áurea de Deus. Você vale muito. É isso que nós vamos dizer para o mundo. O seu valor não está na quantidade de bens que você possui. Você tem dignidade, e a sua dignidade está no ato da criação de Deus e no ato da redenção. Aleluia. Para um mundo, irmãos, que tem ausência de raízes, as pessoas não têm raízes, nós vamos dizer o seguinte: o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Nós temos uma história, nós temos passado, nós temos raízes, nós olhamos para o passado e nós temos um futuro, e um futuro eterno. Nós pertencemos a uma comunidade que é o corpo de Cristo, e esta comunidade tem sua expressão aqui, local, tem endereço, e nós vamos passando de igreja, de geração em geração, de geração em geração. A igreja no seu aspecto organismo, corpo de Cristo, mas tem um aspecto organizacional também. Porque tem um movimento aí que está assim, querendo acabar com a igreja institucionalizada. Para que isso? Igreja tem CNPJ, igreja tem estatuto, igreja não precisa não. E o aluno aí do pastor Miquel, para poder registrar a igreja, para poder deixar a igreja bem estabelecida, estruturada, como igreja reconhecida pelo Estado. E é isso que ajuda a preservar a igreja, e de geração em geração. Isso é providência divina. Providência divina. É assim que vamos vivendo, é assim que a igreja vai crescendo, que a igreja vai expandindo. Porque tem um pessoal aí que é chamado de desigrejados, e diz o seguinte: não precisa de igreja, esse negócio de congregar, não precisa congregar, não pode congregar.
congregar, negócio de congregar, para que isso? Não precisa de pastor, você precisa estar precisa de 4 paredes. Aí vem o escritor aos Hebreus e diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Aí vem no livro de Atos o registro de que os irmãos estavam reunidos no templo e de casa em casa. O povo está congregado, nós precisamos congregar, gente. Congregar, nós precisamos congregar. Você precisa estar junto, você precisa estar ligado no corpo. Você precisa disso aqui, do estímulo da fé. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que abandonou a igreja, que abandonou a congregação e está mais parecido com Jesus. Eu desconheço. Olha, fulano abandonou a igreja, deixou de congregar, disse que não precisa de igreja, precisa de culto, precisa de pastor, e agora ele está mais parecido com Jesus. Eu não ouço falar, não ouço. Mas se você estiver aqui, reunido periodicamente, sistematicamente, é aqui que você louva a Deus, é aqui que nós olhamos uns para os outros, é aqui que nós oramos uns pelos outros, é aqui que nós nos encorajamos, é aqui que nós temos um direcionamento de Deus, da palavra de Deus, é aqui que recebemos um ensinamento unificado, é aqui que nós estamos servindo e sendo servidos, abençoando e sendo abençoados, e vamos nos encorajando, estamos expostos à palavra, estamos submetidos a uma liderança, e é assim que Deus vai nos conduzindo até que Cristo nos chame para a sua glória. É assim que Deus vai nos estabelecendo. Nós precisamos disso, nós dependemos disso nesse mundo que está sem raízes, sem apego a nada, esse mundo descartável, tudo é descartável, estão descartando tudo, estão descartando tudo, há um desapego a tudo. Antigamente você valorizava aquilo que durava, não é? Oh, isso aqui já tem 20 anos. Estava mostrando, estava com uma blusa ontem, falei para a irmã, essa jaqueta minha aqui tem 21 anos. Nossa, pastor, eu falei, pois é, 21 anos com a mesma jaqueta. Por quê? Porque hoje nós estamos treinados, tudo é descartável, tudo é descartável, tudo. Hoje o que vale, o que é bom é o que não dura. E isso se aplica também à religião, se aplica à vida espiritual. As pessoas vão descartando, descarta a oração. Para que oração? Descarta a oração. O pastor Miquel estava falando ontem, eu estava pensando, quando eu falava aqui sobre os diáconos, não é? Os diáconos foram separados para o serviço das mesas, para cuidar das coisas temporais, das coisas materiais. E ele diz assim: e nós cuidaremos do quê? Da palavra e da oração. Nos aplicaremos a palavra e a oração. Mas quanta gente descartando oração, vão descartando. Não sabe o que é mais orar 40 minutos, 1 hora. Não há expectativa de manifestação da presença de Deus na oração. Vamos descartando. Descarta congregar, não precisa congregar, não precisa orar, não precisa jejuar. A Bíblia a gente abre, onde abriu, bota o dedo. Não. Nós vamos ser sempre uma igreja da palavra e da oração, comprometida com a palavra e com a oração. Para um mundo sem valores morais, a igreja vai continuar pregando os ideais divinos, vai continuar vivendo na palavra, sem negociar os valores, que são valores eternos de Deus. Vamos continuar pregando, ensinando, vivendo com coerência o evangelho integral, o evangelho completo, porque o evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Nós continuamos pregando. Esses dias estive numa igreja e tinha lá umas coisas assim, bem loucas, bem malucas assim, não é? Aí o pastor disse assim: pastor, se a gente não fizer isso, o povo não vem, né, pastor? Eu disse: irmão, parece que o evangelho não tem mais poder, né? Parece que o evangelho não tem mais poder, a gente precisa ficar inventando tanta coisa para chamar atenção. A gente tem que fazer curso de malabarismo, né? Você vai para o seminário, vai ter que ter isso na grade, malabarismo espiritual, invencionista. A gente tem que ser muito criativo, inventar muita coisa para chamar a atenção das pessoas. Irmão, não precisamos de nada, basta a palavra de Deus. A
A palavra de Deus continua sendo poderosa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Prega o Evangelho, demonstra o Evangelho. Nós plantamos e regamos. E pode deixar que o crescimento Deus dá. A responsabilidade de dar o crescimento é dele. É dele. Não é nossa. Eu não tenho que converter ninguém. Minha responsabilidade não é converter ninguém. A minha responsabilidade é de anunciar o Evangelho. O que vai acontecer aqui dentro da pessoa já não é comigo, é obra do Espírito de Deus. Aleluia. É obra do Espírito, senão que nós vamos ter um grupo de religiosos e não um grupo de gente que nasceu de novo, de gente que se converteu a Jesus Cristo e que faz parte da família de Deus. Nós continuamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. A verdade prevalece. O bem triunfa, irmãos. Vai continuar triunfando sobre o mal. Nós não precisamos negociar valores. Nós não precisamos substituir a palavra por artifícios nenhum. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em meio aos conflitos, a igreja precisa demonstrar paz. Paz. Nós vamos viver muitos conflitos no mundo. A igreja, e o papel da igreja, pastor, comunicar paz. Nós vamos fazer uma revolução de amor. É de amor. Nós não temos nada a ver com nada. Se o pessoal está matando e está fazendo, acontecendo aí pela violência, não vamos. Nós somos o povo da paz. Nós não vamos sair aí soltando fogo pela boca. Nós precisamos de líderes pacificadores que fazem cessar o fogo interno e externo. O mundo vai parar para observar e dizer: nós queremos a paz que esse povo tem. A paz que excede o entendimento, a compreensão humana. A paz que o mundo não explica. Nós vamos viver essa paz. É essa qualidade de vida, de paz, de tranquilidade, de serenidade. Em meio a tudo isso, a igreja vive em paz. Pode ver em Atos dos Apóstolos que é isso. A igreja vivia em paz. E enquanto isso, Deus ia acrescentando o número dos salvos. Viver em paz. A qualidade de vida do cristão é isso, é bem melhor. As pessoas têm sede e vão querer viver esse tipo de vida que nós vivemos. Queridos, o nosso sucesso não é determinado pelos valores do mundo. O sucesso do cristianismo não tem a ver com a definição do sucesso do mundo. O sucesso da igreja é definido por Deus. A nossa responsabilidade não é alargar o caminho, é aprofundar a nossa caminhada com Deus. O alargar é da prerrogativa divina, é da soberania divina. Vamos aprofundar a nossa caminhada com Deus, o resto é com Ele. O alargar é de Deus. Nós precisamos, gente, eu vou encerrar dizendo o seguinte: nós precisamos de líderes de Issacar, gente que entende essa cultura com profundidade, com empatia, que conheça o poder do Evangelho o suficiente para criar congregações que sejam congregações redentoras da humanidade. Gente que anda com Deus, que conhece a Deus, que penetra a cultura, não para ser absorvido por ela, mas para compreendê-la e para ir na contracultura oferecendo o melhor, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a qualidade de vida que nós temos em Jesus Cristo. Irmãos, o reino de Deus chegou. O Rei está aqui. O Rei está entre nós. O Rei está em nós. O Rei está aí, Jesus. César está dizendo que ele é o governante. Mas César não é o governante legítimo da história. Deus é o governante legítimo. Ele é o Rei verdadeiro. E ele iniciou uma revolução há 2000 anos. Jesus Cristo é aquele que chega e no meio do império das trevas nasce um outro reino, o reino de Deus, o reino da luz. Nós somos desse reino. Nós somos súditos desse reino. A vontade de Deus vai ser feita na terra como ela é feita no céu. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Aleluia. Deus está querendo reinar sobre todas as gentes. E nós somos os guerreiros de Issacar. Os guerreiros de Issacar. Nós somos aqueles que compreendem esse tempo, que compreendem essa época. Gente que entende
e está dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu participo deste projeto, eu participo desse reino, eu sou um guerreiro de sacrifício.